Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Boletim Esportivo do D24AM, sempre discutindo as principais notícias do esporte amazonense. E nessa semana, nesse fim de semana, a gente tem um jogo decisivo pela Série D, Princesa dos Solimões versus Rio Branco, lá em Rio Branco, um jogo que o Princesa não pode nem pensar em perder, porque senão fica em situação complicadíssima para se classificar para a próxima fase. Eu estou aqui com o Bruno Tadeu e com o Bruno Elander, da nossa equipe de esporte do Diário do Amazonas. A gente vai discutir aqui um pouquinho sobre as expectativas para esse jogo, as pretensões do Princesa para a competição, que serão definidas nesse sábado. Bruno, o que tu espera desse difícil confronto nesse sábado? Bom, expectativas não muito boas, né? Depois de um longo período de Série D, com expectativas positivas aqui nos nossos boletins, né? A gente sempre esperando aí bons resultados do Princesa, até porque o grupo A1 da Série D não é um grupo tão difícil, talvez seja o grupo até em tese mais fácil, né, da Série D. E no momento em que o Princesa mais precisava de uma gordurinha aí, um empate fosse um bom resultado, até mesmo uma derrota não fosse tão desastrosa assim, é o momento que o Princesa mais precisa ganhar, né? Acabou não aproveitando a chance que teve diante de times de menor expressão, perdeu fora de casa e tropeçou até em casa também contra o Rio Branco. Foi o único tropeço em casa, né, contra o próprio Rio Branco, mas a gente releva porque foi o principal adversário do grupo. Mas contra adversários aí, entre aspas, inexpressíveis, acabou tropeçando, né? O São Raimundo, perdeu para o São Raimundo fora de casa, pegou a goleada agora do Atlético Acreano, por 5-2 lá em Rio Branco. Então, o Princesa tinha todas as condições possíveis para estar numa condição mais confortável agora, vai precisar vencer de qualquer forma. Seria surpresa, na minha opinião, o Princesa sair com uma vitória lá de Rio Branco. Seria uma surpresa pelo que o time vem apresentando. Venceu em casa, foi bem em alguns jogos e tudo mais. Até que foi, mas não o suficiente para dar confiança de que vai trazer um resultado bom contra o principal adversário do grupo nessa primeira fase, né? A gente sempre ficou batendo aqui no martelo de que o Princesa está ganhando, mas está faltando aí mostrar um futebol um pouco melhor. A gente sabe que o Princesa tem condição de jogar um futebol melhor. Vamos ver aí se com a entrada do Roberto Dinamite, com a entrada do Emerson, que é uma contratação aí de última hora do Princesa, né, para sanar o problema de lateral direita. O jogador que estava aí sem emprego, estava sem time aí depois do Amazonense, jogou no Manaus, né, no Campeonato Amazonense. Vamos ver que se com esses reforços aí o time possa surpreender, porque para mim a vitória lá em Rio Branco seria uma surpresa, e uma surpresa muito boa, claro, né, Luiz? A gente lembra aqui que o Rio Branco, né, é o líder desse grupo, né, e é um dos melhores times da Série D como um todo, né, um dos melhores times aí, provavelmente um dos 5 melhores. Chegou por muito tempo a ser o time com melhor desempenho, então é o único adversário do grupo, na verdade, que chega, assim, a gente pode falar que mete medo, né, que é um time que mais arrumadinho, mais assustador, assim, de certa forma, em campo, né, e o Princesa chega para esse jogo difícil, precisando de uma vitória. Elanda, o que dá pra gente imaginar aí com essas mudanças no time que o Princesa vai ter? Tu acha que dá pra ter uma perspectiva de um desempenho um pouco melhor da equipe? Eu creio que sim, creio que o Princesa vai ter mais estabilidade, principalmente nessa partida. Na última partida até chutei que o Princesa fosse perder por 2-1, mas perdeu por 5. E... Quase, né? Quase eu acerto, né? Se não fosse o segundo tempo, mas o Princesa acabou sendo derrotado de goleada. E acredito que vai ganhar uma consistência boa com o Dinamite no meio de campo e também com a entrada do Lídio, né? Vai voltar para a zaga, dar uma estabilidade muito melhor para a equipe. A gente sabe que o He-Man, nesse rodízio que ele faz de lateral, aí joga de volante, joga de zagueiro, não dá certo. Essa troca constante. O Emerson na lateral também é um cara que sabe o que tem que fazer, não vai estar ninguém improvisado. Acredito que ele pode voltar com um resultado melhor do que aquele 5-2. Creio até no empate. E eu fiz uma análise vendo como o Princesa piorou nos últimos 2 jogos. Até o 6º jogo, o Princesa fazia um jogo levando gols, no outro não levava, e ia alternando. E tomou 2 gols na primeira partida, depois 0-0 aqui com o próprio Rio Branco, e foi assim, alternando. Depois tomou 2 aqui em casa e tomou 5 fora, 7 em 2 jogos. Então a zaga está mostrando que é o problema do Princesa, o ataque está fazendo, né? Fez 2 gols, já conseguiu fazer a virada contra o Atlético, mas a defesa tomou 5. Muito por conta da irresponsabilidade do Delric, que acabou sendo expulso, ou talvez rigor do árbitro, mas acredito que para essa partida a perspectiva é um pouco melhor. Lembrando que na partida anterior, né, o Princesa chegou a fazer 2-1, virou ganhando e tomou esse passeio aí no segundo tempo. E antes dessa mini temporada lá em Rio Branco, 2 jogos em Rio Branco, o Charles Guerreiro chegou a falar que 2 pontos nesses confrontos seriam algo extremamente positivo para o Princesa, né? Já perdeu a primeira, então agora
Ou seja, um empate que a gente pode ver como positivo, né, olhando as circunstâncias do jogo, já fica aquém do que o Princesa esperava fazer, né? Então tem que ir para cima porque o Gênio está ali na cola, né, Bruno? E o empate tem tudo para ser negativo, né? O Princesa aguarda os jogos dos adversários, os Gênios enfrentam São Raimundo, né? O Atlético Acreano recebe aí o João Memória agora, o Santos, né? Santos da Amapá. Então, o Princesa empatando esse jogo, que em tese seria bom, né? Mas de acordo com a tabela, o Princesa tem tudo para ser ultrapassado, se não sair com a vitória. E sendo ultrapassado, ele vai com obrigação de vitória aqui em Manaus, no último jogo contra o Santos, e vai torcer por outros resultados, ou seja, vai virar um desastre. Numa reta final, o Princesa que chegou a abrir uma distância de 4 pontos, né? Uma distância significativa dos adversários, já deixou margem para ser aproximado, o Gênios encostou de novo e está com um grande, assim, se der a lógica que o Rio Branco, temos que reconhecer que é favorito, sim. O Princesa vai ter apuros aqui em Manaus, né? O time tem que ir pensando tem que ir com muita determinação, tem que ir com fé e com muita proteção também para não sair tomando gol. Como o Bruno frisou aí, foram 7 gols nos últimos 2 jogos, né? Tem que ir com muito cuidado porque essa é a partida do ano para o Princesa. É a partida para salvar o ano porque não teve Copa Verde, não foi campeão amazonense, caiu na final. Então, caiu de forma vergonhosa na final pela circunstância da partida, né? Então, e a gente espera que a vergonha na Série D tenha ficado aí no jogo contra o Atlético Acreano, né? Não se estenda aí para o jogo contra o Rio Branco e o Princesa possa vir de lá de Rio Branco com os 3 pontos, que é possível, a gente sabe que o Princesa tem condições disso. Mas até agora não mostrou, né? Nessa Série D, não mostrou que pode chegar a trazer esse resultado. Espero que surpreenda a gente e tenha essa evolução a partir de agora. A gente vai mais uma vez aqui para aquela nossa hora de tentar dar os palpites da partida. Acho que vocês estão vendo que a gente não está muito animado para esse jogo, está todo mundo um pouco preocupado por tudo que o Princesa mostrou e por tudo que o Rio Branco mostrou também na competição, né? Um time regular e um outro time repleto de altos e baixos. Mas a hora é essa, a gente tem que palpitar, então eu vou começar pelo Elander aqui. O Elander já posicionou mais ou menos aí a opinião dele. Elander, teu palpite para essa partida? Eu queria muito chutar numa vitória, um 2-1, mas eu acho que um empate 2-2 já está de bom tamanho. 2-2 para o Elander. Tadeu? Como a gente, para não ter nada a perder, eu vou apostar numa vitória do Princesa de 2-1. Eu sinceramente não estou muito confiante, mas a gente... É o jogo do ano, né? O jogo do ano do futebol amazonense. Se perder esse jogo, eu acho muito difícil. Claro que é possível, é bem possível o Princesa classificar aqui contra o Santos, depois de uma derrota lá, mas fica muito complicada a situação do Princesa e pode ser também a despedida do futebol amazonense no ano. Mas eu vou de 2-1 aí, um resultado aí para salvar o futebol amazonense nesse 2014. Como eu sou daqueles que gosta de um belo sofrimento no esporte, eu vou apostar no 1-1. Vou apostar no 1-1 para ter aquela última rodada ali sofrida, fazendo conta e olhando para o campo no jogo contra o Santos aqui e torcendo contra os outros adversários. Eu acho que vai dar 1-1 e eu estou sentindo que dessa vez eu vou acertar. Eu estou nessa perspectiva, eu acho que dessa vez a gente consegue finalmente acertar um resultado dessa Série D. Até hoje a gente não acertou nenhum. Lembrando que o jogo é nesse sábado, a partir das 7 horas. 19 horas aqui no horário de Manaus. E o pessoal da Rádio Japa na Amazônica, que é uma galera que está fazendo um trabalho muito bacana aqui em Manaus, eles não puderam ir para essa partida, mas fizeram um acordo lá com uma rádio lá de Rio Branco e eles vão transmitir essa partida. Então procurem lá, tem nos aplicativos, no TuneIn e tem nesses outros aplicativos de rádios aí de celulares. E tem o site também, é radiojapanamazônica.net, se não me engano. Mas também estão no Facebook eles também, né? Estão no Facebook também. Então é uma galera que está fazendo um trabalho muito bacana, que é de acompanhar esses jogos da Série D. Eles estiveram em Rio Branco no jogo passado. Então se você está vendo aí, quer acompanhar o jogo, quer acompanhar a narração ali, é uma boa dica que eu dou para vocês. Rádio Japa na Amazônica. Um abraço pro pessoal de lá também, Cícero, a galera que está sempre dando um apoio legal aí pra gente. Agora, a gente falou ainda agora aqui que o Princesa deu alguns vexames, a gente teve um senhor vexame no futebol feminino, né, Bruno? Isso. O Iranduba acabou caindo aí, perdendo de 5-0 pro Pinheirense, né? Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, né, na estreia, aqui em casa, né, na última quarta-feira. E é um resultado para jogar um balde de água fria, em qualquer pretensão, né, do Iranduba, né? Tem no grupo também o Caucaia do Ceará e o Náutico, né, aqui de Pernambuco.
A gente não, apesar do Náutico ser um time expressivo no futebol masculino, a gente não tem certeza se no futebol feminino se tem essa força tão grande, né? Não é porque é um time tradicional que no futebol feminino vai seguir a risca, isso aí. Verdade. E pode ser que o Iranduba se recupere, mas claro, é bom frisar que o time do Pinheirense é um time bom, um time entrosado, é o campeão paraense, né? O Pará também tem uma força boa e no futebol feminino, é de lá que veio a Formiga, que foi volante da seleção brasileira por um longo tempo aí, veterana já. Então, torcer para que o Iranduba se recupere, né? E com um saldo de gol muito bom, né? Porque 5-0, lembrando que na última vez que se enfrentaram, também pelo Campeonato Brasileiro, o Iranduba já tinha perdido de 3-0 lá, né? Lá no Pará. Ou seja, então, o próprio técnico Olavo Dantas disse que foi o pior resultado da história do clube. Então, um desafio é não só se recuperar, mas também recuperar na tabela, mas o psicológico, né? Porque é um resultado aí para jogar um balde de água fria. E curiosamente, o próximo jogo é contra o Náutico, na quarta-feira, lá no Estádio dos Aflitos, né? Depois de tomar de 5-0, vai para o Estádio dos Aflitos, então tem uma conexão aí, Bruno. O Náutico empatou o primeiro jogo 0-0 fora de casa. Então, bom resultado. O que não chega a ser muito ruim pro Iranduba, porque tem menos 5 de saldo, mas os outros não tem nenhum. Só o Pinheirense que é líder, tem os 5 de saldo e os outros concorrentes não tem nenhum. O Viana vai estrear, porque cada grupo tem 5 times, um folga cada rodada, o Viana vai estrear ainda, então tem um jogo a menos, que pode ser aí o fiel da balança. Mas eu creio que o Iranduba pode chegar nos aflitos e vencer, até porque eu sei que em Pernambuco tem a tradição do futebol feminino no interior, né? No Náutico eu não vejo essa tradição toda, então o Iranduba pode. Então, acho que dá para chegar lá e conseguir esse resultado, reverter um pouquinho essa situação? Né? Eu acho que dá até para ganhar lá jogando nos aflitos, se conseguir corrigir bem esses problemas. E é diferente você jogar às 3h30 em Recife e jogar 2h30 em Manaus. É bem diferente. Lá em Recife tem chovido bastante e aqui em Manaus as meninas jogaram debaixo de um sol escaldante, 2h30 da tarde. É claro que o Pinheirense também jogou, né, debaixo desse mesmo sol, mas para um começo de trabalho, para uma equipe que não treina tanto por conta das meninas estudarem ou terem trabalho, só treinar durante a folga, então acho que é uma condição a mais de esperança. O Iranduba tem esse diferencial mesmo, né? É um time que, apesar de estar disputando o campeonato que é profissional, tem umas características amadoras, né? Então ainda não tem toda aquela estrutura que se espera para disputar uma competição desse porte. A gente vai ficar acompanhando também o futebol feminino, vai acompanhar o Iranduba e vai tentar trazer para vocês sempre as principais aí novidades da equipe nessa competição. A gente se despede nessa edição de hoje, a gente vai acompanhar o Princesa, torce para que na nossa próxima edição a gente venha com boas novidades, venha com boas perspectivas para a classificação do time na Série D do Campeonato Brasileiro. Até a próxima.